Então, paz do Senhor, irmãos. Amém. Eu vou começar com uma breve oração, antes da gente fazer a leitura, amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, eu lhe agradeço, Pai, por esta manhã. Ele peço, Senhor, que o Senhor possa nos abençoar, que o Espírito Santo possa agir nas nossas mentes e corações, que nós possamos aprender mais de Ti, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Abençoa as outras salas, as outras igrejas, em nome do Senhor Jesus que oramos, amém. Então, Salmo 99, irmãos. Vamos ler de maneira... Pode começar aqui pela Fernanda, daí pela Michelle, a gente dá a volta aqui. Aí depois a gente vai parando cada versículo e vai comentando. O Senhor reina, reina aos povos. Ele está sentado em seu trono acima dos querubins. Reina toda a terra. O Senhor é grande e fiel, o mais elevado de todas as nações. Louve o teu nome diante do tremendo, pois é santo. E a força do rei ama o juízo. Tu firmas a equidade, fazes juízo e justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus, e prostrai diante do escabelo de seus pés, pois é santo. Moisés e Arão entre seus filhos e Samuel entre os que invocam o Senhor. Levantem ao Senhor, e ele os ouviu. Na coluna da nuvem eles falavam, eles guardavam os seus testemunhos, meus estatutos e mistérios. Senhor nosso Deus, e todos os Deus a nunca terá de Exaltai o Senhor nosso Deus, e adorai o seu santo nome, pois o Senhor nosso Deus é santo. Amém. Hoje nós vamos falar um pouco da santidade de Deus, como o Salmo descreve aqui. E também que Deus nos chama para adorar a Ele, porém, devemos adorar Ele, chegar a Ele da maneira como Ele exige. Então, vamos ver isso em duas partes. Primeira parte, então, a gente vai descrever um pouco a santidade de Deus. E depois, no final, como Deus exige que Ele seja adorado, Mas, basicamente, se esses irmãos repararam aí, ele está escrevendo a primeira parte, a santidade de Deus. Ele usa umas palavras bem fortes aí. Ele fala sobre os povos, sobre tremer, ele fala sobre os querubins. E a gente... É difícil a gente imaginar um pouco essas coisas, né? Porque é muito distante da gente. Mas, às vezes, a gente tem um vislumbre do que é isso. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Não sei se vocês já entraram num lugar onde você entra e é uma coisa tão bonita, tão diferente ou tão grande que você fica deslumbrado. Às vezes quando você vê, às vezes é natureza, você está descendo a Serra do Mar, aí você vira aquela curva e aparece aquele monte de árvores, aquele mar, e você fica admirando assim, a beleza. Né? Às vezes é uma construção que você vê assim, e você fica maravilhado com a beleza, ou com o tamanho, ou com os detalhes. Muitas vezes você entra, se vocês já tiveram experiência, você entra num lugar que você sabe que, olha, é diferente ali. E as pessoas até falam baixo. Eu me lembro que eu fui às vezes você vai num museu, às vezes você vai num lugar muito bonito. Alguns anos atrás, uns bons anos atrás, eu fui na Igreja da Sagrada Família, lá na Espanha. É muito bonito. Tem outros lugares que também tem o Palácio de Versalhes. É um negócio impressionante, assim.
E é uma coisa criada pelo homem. E é interessante que você entra assim, é tão bonito, tão diferente, que as pessoas não falam alto, assim, elas falam baixo, sem ninguém precisar falar. É interessante isso. E esses lugares, essas situações, ela causa uma sensação de deslumbramento, né? A gente fica quieto, a gente sabe que nós estamos num lugar diferente e especial. Às vezes a gente se arruma todo, né? Fica mais quieto assim. Então a gente olha com os olhos, todos os seus sentidos ficam voltados para aquilo. Parece que é um senso de reverência que ninguém precisou falar, mas você sabe que ali é um lugar diferente. Mas por sua vez, às vezes também não é só esse senso de beleza, assim, né? Às vezes é um senso de temor, um senso de medo, assim. Eu às vezes imagino no mar, assim. Acho que quem já andou de navio ou quem vai pescar já entrou numa tempestade. Uma vez eu e a Cissa estávamos atravessando de um lugar para o outro, de um barco, e estava tendo tipo uma tempestade, assim. Você fica com medo, assim. Não é algo assim que se fala, tá tranquilo. Então, às vezes essas situações, elas são belas, a gente fica com uma reverência diante da beleza, mas às vezes a gente fica com temor também, né? Diante da natureza principalmente. E estar diante de Deus é assim. É mais ou menos assim, na verdade, porque essas coisas são coisas criadas, ou coisas criadas ou por nós, ou coisas criadas por Deus mesmo. E que a gente fica, às vezes, deslumbrados com a beleza, e às vezes meio amedrontados. É mais ou menos assim com Deus, porque Deus é muito pior. Então vamos ver isso em algumas partes aqui. Vamos ver o que o salmista fala, né? Ele diz assim, então: o Senhor reina, tremam os povos. Eu estou lendo na NVT, tá? O Senhor reina, tremam os povos. Ele está sentado em seu trono acima dos querubins. Tremam toda a terra. Aqui ele diz então que os povos, diante de Deus, todos esses povos que a gente imagina, os povos cheios de exércitos, com ogivas nucleares, tremam diante de Deus. Agora está acontecendo uma guerra, né, ali na Rússia e a Ucrânia. Na verdade está acontecendo outras também no mundo. A gente ouve sobre invasões, sobre coisas sendo feitas, e milhares de homens lutando. E todas essas coisas, por mais poderosas que sejam, o salmista diz, diante de Deus, tremam. Nós temos os países que têm bilhões de pessoas. Somos bilhões. Temos 2 países no mundo assim. Bilhões de pessoas. Esses povos, diante de Deus, têm que tremer. Então o salmista diz aqui que os povos, diante de Deus, têm que temer. E também, o John Piper, ele diz num dos livros dele que junta todos os povos da terra, de tudo que já existiram, com todos os seus exércitos, toda a sua riqueza, toda a sua glória, não significa, é uma vírgula só para Deus, não é nada diante dele. E o salmista ele diz algo parecido: o Senhor está sentado em seu trono, acima dos querubins, tremam toda a terra. Versículo 2: o Senhor é soberano em Sião, exaltado acima de todos os povos. Seja louvado teu grande nome e temível, teu grande e temível nome, pois é santo. Aqui então, o salmista fala que os povos têm que tremer diante de Deus e que ele reina. E ele acaba falando que Deus é santo, uma característica de Deus. E eu quero me deter um pouquinho sobre esse aspecto. Por que nós temos que tremer diante de Deus? E por que o salmista fala que ele é santo? Ele está usando essas duas coisas, a santidade de Deus e os povos terem temor de Deus. Acontece que o nosso coração, quando a gente fica, como eu iniciei, nosso coração ele fica todo desconcertado diante dessas coisas, né? A gente às vezes fica com esse sentimento sublime por causa da beleza e às vezes de assombro, né? Uma mistura de beleza e medo, né?
E aqui o salmista fala que Deus é santo, que ele reina e que os povos devem tremer diante dele. Por que exatamente isso? Só porque Deus é grande, é poderoso? Não é somente por isso, mas por causa da santidade dele, como destaca o salmista. Deus, nós somos santificados. Nós não somos santos por natureza. Deus, ele é santo. Interessante que Deus, quando a gente fala que Deus é santo, e também que nós somos santos, na verdade não é exatamente igual, porque nós somos santificados. A gente é santificado porque a gente se conforma com a imagem de Deus. A gente tem uma série de regras, série de comportamentos, que a gente vai se conformando à imagem de Cristo e vai agindo de acordo. Então, Deus, ele não tem um código moral que ele precisa ficar se adequando para falar, eu sou santo porque eu sigo essas regras. Não. Ele é a própria santidade. A expressão do caráter dele é santa. As coisas são santas porque Deus disse que é santo. Ele é a própria definição de santidade. O caráter dele é santo. De modo que quando Isaías vê a visão dos anjos, os anjos estão dizendo santo, 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 é um santo diferente de quando Deus fala, sede santos porque eu sou santo. Quando Deus fala para a gente ser santo, é para a gente tomar o formato de Cristo e se santificar através de Cristo. Quando os querubins estão dizendo que Deus é santo, é uma outra categoria. Ele é outro, ele é separado. Às vezes a gente pensa que a santidade é relacionada a algo ético e moral. Quando a gente fala que alguém é santinho, por que a gente fala isso? Fulano é santinho. Não faz nada de errado. Não faz nada de errado. Basicamente somos nós somos assim. Fulano é santinho. Deus não é exatamente santo porque ele não faz nada de errado. Ele é santo porque por ele mesmo ele é santo. Ele é a própria definição do que é certo e que é errado. A expressão do caráter dele é santo. Ele não precisa ficar, tem um monte de regras aqui, eu vou fazer tudo certo, vou agir de acordo com essas regras, então vou ser santo. Não é assim. A ideia de Deus é aquela ideia mesmo de ser separado. Mas ainda assim, é diferente da nossa ideia de ser separado. Porque Deus fala para nós sermos santos. Ou seja, separados. Né? Nós somos separados por quê? Porque nós somos moldados à imagem de Cristo, nós agimos diferente. Então, a santidade tem a ver com questões morais e éticas, mas mais ainda de ser separados. Mas Deus é de uma outra categoria. Nós estamos no mundo e somos separados do mundo porque nós somos transformados e agimos de maneira diferente. Deus, ele é diferente, ele está separado do mundo criado. Esse é o nível de santidade de Deus. Nós estamos separados do mundo porque nós agimos diferente, somos conformados com a imagem de Cristo. Deus, ele é completamente separado do mundo. Ele fez o mundo. São duas naturezas diferentes. Esse é o nível de santidade de Deus. Mas Deus é um Deus que, mesmo sendo completamente separado, é um Deus que ama a criação dele e ama o mundo dele. E aqui nós temos um problema. Porque como a gente viu no Salmo, que a gente vai chegar lá, mas eu já quero colocar já isso no ar, que é Deus é tão grande, tão sublime, tão santo, que causa todas essas reações na gente. E mesmo assim nós somos chamados para adorar. Como assim? Né? Vamos ver um pouquinho da reação dos povos diante de Deus. Né? Eu falei já que o salmista convida os povos, fala para os povos tremer diante de Deus. Todos os países, todos os povos com seus exércitos, ou os povos com muita gente, ou até mesmo aqueles povos que têm índices de desenvolvimento humano perfeitos. Aqueles países que parece que não tem problema nenhum. São ricos, todos desenvolvidos e está tudo bem. Mesmo esses devem tremer diante de Deus. E tem algumas cenas bíblicas que a gente pode ver a reação de algumas pessoas diante de Deus. Eu acabei de citar
Isaías, o que Isaías faz quando ele entra na sala do trono? Então, o sacerdote não entrar, tinha que ir com uma roupa especial, tinha que passar com ouro, Exato. não morria, né? Exato. Esse é exatamente o ponto. É um problema para nós Deus ser santo nesse nível. Realmente é um problema. Isaías sabia disso. Quando Isaías percebe que ele está naquele lugar, ele fala: eu estou perdido. Não vai sobrar nada de mim. Ele sabia quem ele era e sabia que o povo dele, de Israel, era também. E ele falou: eu estou perdido. Nós temos Paulo, que quando encontra o Senhor Jesus, cai desfalecido, cai como tivesse perdido as forças. Nós temos, engraçado também, a reação de Pedro, quando tem a transfiguração, e a gente fica igual Pedro às vezes. O que a gente faz? Pedro vou fazer o quê? Faça um tabernáculo aqui. Melhor ficar quieto, Pedro. Fica quieto, fala nada, assim. E ele fica todo desconcertado. Ou Pedro de novo, quando tem a pesca maravilhosa, quando ele percebe que de quem que ele está diante, que ele fala, ele se afasta de mim. Eu sou pecador. Então, percebe que se aproximar de Deus assim não é algo simples assim. Pode falar, pessoal. A questão de Moisés quando quis ver Deus face a face. Eu imagino que a santidade de Deus é o que fulminaria a Moisés, né? E é um problema pra gente mesmo, porque a gente vê tem muitas coisas ainda aqui, mas olha no versículo 1 ainda. Ele está sentado em seu trono acima dos querubins. Essa é uma imagem bem comum também, Deus no meio dos querubins e dos serafins. A gente não sabe exatamente como, a gente só consegue imaginar. Não sei se vocês já viram uma imagem realista dos serafins. É um negócio terrível, assim. E para tentar chegar mais ou menos nessa imagem, a gente pode pensar como fosse num rei. É interessante que os reis, quando você entra numa... Você já viu nos filmes, quando entra na sala do trono, lugar elevado e tal, e tem os guardas. Para que tem os guardas? Para alguém se aproximar, não acontecer nada com o rei. É interessante que Deus não precisa de proteção. Por que tem serafins ali? Né? A palavra nos diz que eles estão guardando a glória de Deus. E basicamente é para proteger o impuro que comparou a sala do trono sem estar purificado, porque ele merece ser fulminado. Deus não precisa Deus não está em perigo a ponto de ter que ter anjos protegendo ele. São os impuros que comparecem à sala do trono que têm que ser protegidos. E esse é um passo importante que nós vamos começar a entender. É um problema Deus para nós, Deus ser santo nesse nível. E nós temos que toda hora, de alguma forma, se achegar a Ele de uma maneira específica. Não é de qualquer coisa. Por isso também que a gente se achega através de Esse é o final da aula. É só por isso. porque a gente se achega a Deus através de Cristo, porque a gente não poderia entrar. Exatamente. Mas então Não, tranquilo. Não é nenhum spoiler, né, pessoal? Mas de qualquer forma, a santidade de Deus é assim. Ela dá uma mistura de assombro e de beleza, mas de temor e de medo também. Porque é um problema assim. Como eu falei, Isaías percebeu isso, Pedro também ficou desconcertado, Paulo, o próprio Jó. Jó, ele fica meio, às vezes, irado, perde paciência e fala: Deus, eu sou justo, tá? Questiona Deus. E no final, Deus responde ele. O que ele faz? Ele fala: põe a mão na boca. Eu vou ficar quieto. Não tenho o que eu falar. Jó fez isso.
Também o povo daquele lá no Sinai, O povo no Sinai, ficava até com medo. quando Deus vai se aproximar um pouco, Moisés, vai você, eu não vou. Imagina. Olha que interessante, né? E são essas coisas que eu estou ressaltando isso porque se a gente fica deslumbrado, às vezes com medo, às vezes um coração elevado, sublime, com as coisas que são criadas, imagina com Deus. Abraão, quando teve o... Oi? Teve visita dos 3 anos? Teve visita, mas não, eu estou pensando quando ele ficou com o rosto brilhando. Foi Moisés. Foi Moisés, isso. Eu confundi. O semblante dele. O fato de ter... Quando ele gostou, né? O fato dele ter se aproximado um pouco. Foi um pouquinho, né? Um pouquinho. O rosto dele... Pelas costas, o rosto dele ficou brilhando. E é interessante que Deus, ele convida... Vamos avançar um pouquinho aqui nos versículos, né? Antes de passar para a segunda parte. Versículo 3. Seja louvado teu grande e temível nome, pois é santo. Rei poderoso que ama a justiça. Tu estabeleces a imparcialidade. Agiste com justiça e retidão em Israel. Versículo 5. Exaltem ao Senhor nosso Deus. Prostrem-se a seus pés, pois Ele é santo. Aqui o salmista está dizendo, diante de Deus, não tem conversa. Diante do próprio Deus, nossos olhos altivos, a gente baixa a cabeça. Nosso nariz empinado não vai fazer a gente vai encostar no chão. A gente estufa o peito para falar muito, mas quando encontra uma situação dessas, a gente fala baixinho, ou nem fala, né? É isso que o salmista está dizendo aqui. Prostrem-se aos seus pés, pois Ele é santo. Versículo 6. Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes, e Samuel também invocava seu nome. Clamavam ao Senhor, e ele lhes respondia. Olha que interessante, então. Deus, ele convida a gente, né? Ele, mesmo assim, é um problema pra gente. É um negócio sério. A gente tem algumas histórias que as poucas pessoas que encostavam na arca, que a arca era um símbolo da presença de Deus, as pessoas eram fulminadas, e mesmo assim Deus fala, venham, eu estou chamando vocês, venham. Por que Deus faz isso? Olha que interessante. Deus, lá no Éden, a gente tinha nosso pai Adão, tinha acesso a Deus. Eles encontravam Deus a qualquer momento. Deus vinha e falava com eles. Era tranquilo. Não tinha pecado. Mas, por causa do pecado, eles foram expulsos. E nós também. E Deus guarda o Éden, o jardim, com quem? Com os anjos. Nós temos depois Deus tentando se aproximar. Deus se aproximando do homem de algumas maneiras. No Êxodo, o Deus se mostrava nas colunas de fogo e na nuvem. Temos o monte de Sião. Quando Deus vai aparecer, o povo fica com medo. Moisés, vai você. Nós temos Deus também depois na arca. E mais uma vez simbolizando ali a arca, a lei ali dentro, sendo guardada pelos querubins. É como o trono, a sala do trono de Deus. E Deus sendo guardado pelos querubins e os serafins. É a mesma coisa ali. A arca da aliança, a lei ali dentro, que nos mata, sendo guardada pelos serafins. Mas ali, Deus estabelecendo ensinando o homem como ele deve se aproximar dele, conforme apontado pela Fernanda, tinha um monte de coisas para serem feitas. É um problema Deus ser dessa maneira, mas Deus sempre vai explicar para a gente, falar para a gente como nós seres humanos deveríamos nos aproximar dele. Nós temos o livro de Êxodo, o livro de Deuteronômio, o livro de Levítico, todos eles descrevendo exatamente tudo o que tinha que fazer para se aproximar de Deus. E não é simples.
os livros, se você vai ler, em cada detalhe não era de qualquer jeito. Mas Deus estabelece uma maneira. Ele fala, venham me adorar. E ele ensina como. No Velho Testamento, tinha então a Arca da Aliança, que ali simbolizava a presença de Deus. Tinha a arca, guardando a arca, tinha os querubins, e dentro da arca tinha a lei de Deus. Que é a lei que, basicamente, é a lei que nos incrimina e, consequentemente, nos mata. E tinha um sacerdote, uma vez por ano, que ia oferecer o que é ali na arca? Sangue. E esse é o nosso segundo ponto. Devemos nos aproximar de Deus com sangue. Especificamente, sangue inocente. Então temos ali os querubins na ponta, protegendo a arca. A lei do Senhor está lá, estão protegidos pelos anjos. E temos que nos aproximar de Deus através do sacrifício do sacerdote de sangue inocente. Ou seja, temos que nos aproximar de Deus. Quando nos aproximarmos de Deus, nós somos vestidos com um sangue protetor. É por isso que o salmista diz aqui, no versículo 6, Moisés e Arão estavam entre seus sacerdotes, e Samuel também invocava o seu nome. Clamavam ao Senhor, e ele lhes respondia. Moisés, não precisa falar muito, né? Moisés era o próprio intermediador daquela época. Ele mesmo recebeu a própria palavra de Deus através do monte. Deus chegou e entregou na mão dele. Ele estava fazendo uma intermediação entre Deus e os homens. Por isso que as pessoas falam, Moisés, vai você. Eu não vou. Quem que iria ali enfrentar aquela montanha ali, pegando fogo, trovão? Precisavam de um intermediador. Arão, depois que Deus estabelece a lei dele e tudo que é descrito em Levítico e Deuteronômio, Arão era o próprio sacerdote, que fazia os sacrifícios todo ano ali e entrava na presença do Santo dos Santos. E Samuel também, né? Samuel, ele era sacerdote e oferecia sacrifícios no templo. Então Israel se aproximava de Deus de maneira que eles eram purificados, eles eram santificados, porque eles tinham sangue derramado, especificamente sangue inocente, e tinham os mediadores. Sempre foi assim. E nós? Ele fala aqui, né? Versículo 7. Acabou de falar de Moisés, Samuel e Arão, e fala, da coluna de nuvem lhes falava, e eles seguiam os preceitos e os decretos que lhes dava. Ó Senhor nosso Deus, tu lhes respondias. Era para eles Deus perdoador, mas castigava quando se desviavam. Olha só, então ele está dizendo, Deus se aproximava do povo, Deus se chegava no povo. O Salmo está dizendo, através dos seus mediadores. E Deus era Deus perdoador, de modo que assim, o povo se chegava e não era consumido. O sacerdote não morria por causa da maneira como Deus ensinou para eles como isso deveria ser feito. Então, o salmista está mostrando aqui para a gente que Deus é santo, e isso é um problema para a gente, porque da maneira como ele descreveu, mas existiam mediadores, e Deus respondia a esses mediadores. E esses mediadores não eram consumidos, o povo não era consumido. E por isso que Deus era perdoador. Versículo 9. Mas aqui tem o convite, né? Exaltem ao Senhor nosso Deus e prostrem-se em seu santo monte, pois o Senhor nosso Deus é santo. Veja que interessante. O salmista acabou de fazer essa descrição terrível de Deus e que tem que se achegar a Ele, mas que tem que se achegar a Ele. Deus está nos convidando para se achegar a Ele. E o salmista acabou de descrever aqui, olha, tinha Moisés, tinha Arão, tinha os sacerdotes. Eles faziam todos os decretos, a maneira como Deus falou que tinha que ser feito. Ou seja, Deus nos convida a se achegar a Ele, mas do jeito que Ele fala que tem que ser. Mas agora pensa na gente, né? Isaías, que teve aquela visão terrível, né? Eu não sou mais sábio que Isaías. Eu também nem tenho a coragem de Pedro, de falar as coisas que Pedro
falava, e também nem tem a justiça de Jó. Né? E isso é um problema para a gente. Nós, por outro lado, não somos exatamente santos, nós somos santificados. E nós também não éramos povo de Deus, mas nós fomos adotados e viramos povo. Não éramos da família, mas agora fomos enxertados na videira verdadeira. Porque, diante de Deus, entramos na presença dele com sangue protetor. Antes nós não tínhamos mais acesso, pois fomos expulsos do jardim como Adão. Mas Deus escolheu uma maneira de sempre, a história inteira, Deus foi falando: eu vou me aproximar de vocês, eu vou morar com vocês. E existe uma maneira para isso. Deus sempre fazendo presente, Deus sempre falando: eu vou ser com vocês, serei Emanuel, serei Deus convosco. E Deus mostrando ao longo do tempo como que ele ia se aproximando, ele ia ensinando o povo, mostrava os sacrifícios, o templo. Primeiro era o tabernáculo, depois era o templo. E tudo isso era a sombra do que estava por vir. No nosso caso, nós podemos... Primeiramente é um problema, porque nós não temos mais templo e nem temos exatamente um Isaías, um Moisés ou um Arão. Mas nós temos um mediador muito melhor. Aquele que é um mediador mais antigo, mais sábio que Salomão e totalmente perfeito, totalmente puro. Vamos abrir lá em Hebreus, capítulo 12. Quem achar aí pode ler. Capítulo 12, versículo a partir do... Olha como o escritor de Hebreus junta essas duas coisas. Antigamente era dessa forma, mas na época do Novo Testamento é assim. Versículo, quem achar pode ler a partir do versículo 18. Porque não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e aos sonidos da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que se lhe não falassem mais. Até onde? Você leu 18? 18 e 19. Pode ler mais ainda. Porque não podiam supor o que se lhes mandava. Se até um animal tocar no monte, será apedrejado ou passado com um dardo. Olha, até aí. Olha como Hebreus está descrevendo o que eu acabei de falar agora. O versículo 18 ele diz, né? Vocês não chegaram ao monte que se pode tocar, a um lugar de... Ele está descrevendo assim, vocês não chegaram exatamente nesse monte que era do passado, que era um monte de quê? Que não se podia tocar, era um lugar de fogo ardente, de escuridão, trevas e vendaval. Ao toque da trombeta e a voz tão terrível, aqueles que ouviram suplicaram para que nada lhe mais fosse dito. Eles não queriam nem ouvir mais aquelas coisas. Então, tanto medo que eles tinham. Versículo 20. Pois não podiam suportar a ordem que recebiam. Que dizia, né? Se até mesmo um animal tocar no monte, ele deve ser apedrejado, deve ser morto. Versículo 21. Pode ler. Pode continuar, Ednei, se quiser outra pessoa. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegaste ao monte Sião e à cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juízo de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Até aí. Olha como
Hebreus faz essa comparação que eu estou tentando dizer aqui na aula. É exatamente isso. Ele está falando assim, vocês não chegaram àquele monte, que lá no passado era um monte de fogo, escuridão, trevas, vendaval, toque de trombetas, que era tão terrível que as pessoas ficaram com tanto medo que elas nem queriam mais ouvir aquilo. Até mesmo você acha que Moisés foi tranquilinho? Ah, vou lá. Acabou de falar aqui. O próprio Moisés ficou tão assustado com o que viu, a ponto de dizer, fiquei apavorado e tremendo de medo. Moisés ficou assim. Só que ele faz a transição aqui no versículo 22. Vocês não chegaram naquele monte. Versículo 22. Vocês, porém, chegaram ao Monte Sião, a cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos incontáveis milhares de anjos em alegre reunião. Vocês chegaram à congregação dos filhos mais velhos, cujos nomes estão escritos no céu, e a Deus, que é juiz de todos, e os espíritos dos justos no céu, agora aperfeiçoados. Vocês chegaram a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala de coisas melhores do que falava o sangue de Abel. Percebe que Deus, ao longo da história, ele foi mostrando quem ele era e como nós deveríamos chegar diante dele. E foi aos poucos Deus se mostrando, Deus se revelando, até chegar ao Senhor Jesus, de modo que ofereceu o sacrifício perfeito. De maneira que, sim, é um problema para nós Deus ser santo desse nível, porque nós seríamos fulminados. Mas, por outro lado, é a glória e a graça de Deus, que de uma maneira a gente conseguiu se aproximar dele, consegue se aproximar dele, por causa do sangue de Jesus. Ou seja, Deus nos convida para chegar, nos achegar a Ele, mas tem que ser nos termos dele. E no caso, Ele mesmo falou, é assim que vai ser. E mesmo assim, Deus sabia que a gente não ia conseguir fazer exatamente o que Ele pedia, que era sempre imperfeito, sempre tinha problemas. Então Ele mesmo vai lá e fala, vocês vão fazer assim, só que eu mesmo vou lá e vou realizar para vocês, porque vocês também não conseguem. É por isso que, quando a gente fala do Evangelho, é isso, é só isso. Ele só fala do Evangelho porque o Evangelho nos convida a isso. Deus é santo, Deus tem uma lei para ser cumprida, mas o Evangelho diz e fala, eu vou cumprir a lei que vocês não cumprem e ainda vou pagar pelo preço daquilo que vocês já fizeram, vocês não cumpriram. De modo que nós podemos nos aproximar de Deus de uma maneira bem mais tranquila do que era no Antigo Testamento. Não sei se os irmãos concordam, mas hoje é bem mais fácil. Dá até um alívio, né? Parece que até não é possível que nós tão bom seja verdade, né? Porque quando a gente se aproxima, né? Na verdade, Deus vê o sangue de Cristo na gente, por isso que não nos vê, né? Porque se fosse olhar pra gente, não tinha como. Ia acontecer que nem aconteceu no Antigo Testamento. Nós estamos protegidos pelo sangue. Especificamente o sangue de Cristo, o sangue inocente, como era no Antigo Testamento. Só que no Antigo Testamento era tipo uma sombra do que é perfeito. Algum comentário, irmãos? Algum mais observação a respeito desse texto que nós lemos? Eu vou parar por aqui então. A presença de Deus é uma coisa fantástica, espetacular. Você imagina, o anjo apareceu diante de Daniel, hoje o Senhor apareceu no ele estava em jejum 21 dias, mas ele desfaleceu. E eu acredito, assim, que quando a presença de Deus ela se manifesta, parece que as forças vão embora. É a presença de Deus. Não foi só com Daniel, acho que foi Ezequiel também aconteceu. Ezequiel. Ponte em pé, porque a presença do feiticeiro celestial esgotou a energia.
É interessante quando Jesus acalma a tempestade também, né? Os discípulos, quando perceberam quem que estava ali, eles não ficaram alegres, nós somos salvos. Eles ficaram com medo, porque eles perceberam que Jesus era Deus. Porque na cabeça do judeu, quem que controlava o mar? Lá no Gênesis fala assim, foi Deus que separou a água, colocou limites no mar, Deus que controla essas coisas. Eles estavam ali diante de Jesus e Jesus controlando o mar. Quem que é esse? Eles ficaram com medo, assim. Então até os discípulos assim, ficam várias passagens totalmente desconcertados, assim. O que a gente faz? Pedro, os discípulos, na transfiguração, eles ficavam... No Getsemane, quando foram prender Jesus, se eu não estou enganado, foi no Getsemane. Quando perguntaram quem era Jesus, eles disseram, eu sou. Caiu todo mundo. Eles nem sabiam. Então. Mas a maneira como Deus depois se revelou plenamente no Filho, pra gente é melhor do que de Israel. É muito melhor. A gente tem um mediador melhor, a gente tem um templo melhor, a gente tem uma presença melhor. Tinha que até o profeta, até o sacerdote, tinha que ir até Jerusalém uma vez por ano adorar, e tinha que ser um homem com obras impuras, tentar se purificar. Por isso que quando a gente fala do Evangelho é um negócio muito melhor. Assim. Às vezes a gente acha que a gente se engana, assim, achando que uma pena que o templo de Jerusalém lá agora está sob o domínio dos muçulmanos. Não precisa daquele templo, não precisa. Eles têm um mediador no templo, uma presença muito melhor do que Israel tinha. Alguém fala uma coisa? Felipe, esse negócio de contemplar, né, que você está falando, eu tive uma experiência uma vez, há pouco tempo atrás, de contemplar lá na Capatinha, quando eu ando de bicicleta, tem uma parte, lá tem árvores, bastante árvores, ela faz uma sombra super gostosa. Uhum. E eu pedalando, eu comecei a contemplar aquelas árvores, todo Senhor, como o Senhor é bom, o Senhor é bom para essa carne, olha que bem que gostou. E comecei a contemplar e pedalando. Daqui a pouquinho, menino, eu quase passei para o meu meio. Eu esqueci de acordar, sei lá. Quase você vai contemplar a árvore da vida lá no céu. E eu contemplando e esqueci, porque eu estava pedalando. E eu tenho essa mania, de olhar para o céu, estar contemplando e esqueci. Pertinho da galera. Esqueci das coisas. Mas é assim. Muito bom, é uma contemplação que não tem explicação, sinceramente. A palavra de Deus fala que a glória de Deus está espalhada sobre toda a terra. As coisas que Ele criou assim são. Declaram, né? Elas falam. Isso é uma parte só da glória de Deus. Tanto as coisas naturais quanto as coisas que a gente cria. Os grandes monumentos assim. E Deus, ele é uma maneira de Deus pegar a gente pelo colarinho e falar: olha, isso é uma parte só do que eu sou. Olha para o alto. Olha para mim. Assim. Obviamente, isso a gente chama de a revelação natural. Mas a gente não consegue fazer isso. Deus precisa agir na gente para fazer a gente olhar para Ele de verdade. Senão a gente não consegue. Mas pode continuar. Tá? A gente se dispor assim, a contemplar é muito gratificante. Porque realmente a gente não se sente naquele. Aliás, você assim, quer experiência de coisa. Eu não estava ali. Eu não estava ali, naquele lugar, naquele momento. Só depois que eu, caramba, eu tô aqui, né? Então é uma sensação assim, muito gostosa. É o sublime. Que eu tive, eu fiquei. Foi segundos que eu contemplei, pelo que eu vi, pela distância. Mas foi uma emoção assim, muito gostosa. Muito boa. Deus faz isso com a gente. Basicamente ele está falando isso. Assim, ó. Isso aqui é uma parte da minha glória que eu deixei na terra. Aí. A terra, as coisas são sublimes, são belas, porque Deus criou elas, porque Deus é belo, porque Deus é santo. Mas Deus fala: olha isso aqui, isso tem que fazer você olhar para o alto. Assim. Porque a beleza inteira vem de um lugar.
Não é. Que contempla assim, a natureza, a tal, mas olha com os olhos, né? Olha somente com os olhos. É. Não contempla também, assim, dessa outra forma, né? Que as pessoas lá fora, eles contemplam com os olhos só. Mas não pensa dessa maneira, né? Não. É só se Deus intervir mesmo e fazer a gente olhar diferente. Pela misericórdia dele. Uma boa experiência, né? Foi uma experiência. Você voltou para a realidade e ele chegou ao Giovanni. Não, isso não. Amém, irmãos? Então, encerra aqui.